Bom, estamos de volta aqui com um bate-papo, dessa vez uma conversa com o vereador Natan Lima. Natan Lima é vereador por Ariquemes, no seu segundo mandato já, o qual eu tenho grande admiração e respeito, tenho acompanhado a sua trajetória, o seu posicionamento político e para mim é um grande exemplo a ser seguido. E por isso que a gente quer bater um papo com o Natan para mostrar um pouco, talvez, quem pretende ser candidato no próximo pleito possa aprender alguma coisa, pegar algum insight aqui com o Natan. Natan, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo sobre política, sobre marketing político. Legal, cara. Quero te agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeado e honrado de ser convidado. Eu já vi alguns bate-papos com pessoas muito importantes, né? E eu, sendo convidado seu para estar aqui, eu me sinto muito honrado. E estamos aí prontos para esse bate-papo, com certeza. Show de bola, Natan. Natan, conta para nós um pouquinho para a gente compreender a sua trajetória, de onde você veio, até você chegar na política, até você decidir, olha, eu quero ser candidato, quero representar as pessoas do meu meio ou meu segmento. Cara, assim, eu sempre gosto de frisar primeiro as referências que eu tive, né? Então, referência eu tive dentro da minha própria casa, né? Eu sempre digo que, enquanto eu era pequeno, eu sempre acompanhei meu avô. Meu avô era aquele representante dos bairros, né? Hoje, pouco se fala em lideranças de bairro, mas na época meu avô ele sempre representou o bairro onde ele morou, né? E eu me lembro, Ivan, na verdade, assim, as dificuldades eram muito maiores do que hoje, né? Para você ter ideia, para você reivindicar, por exemplo, energia elétrica, ligação de água encanada, era muito mais difícil, né? E meu avô era um lutador e ele sempre levantou essas bandeiras de levar energia para o bairro, levar água encanada, né? E sem exercer nenhum tipo de mandato eletivo nesse sentido. E eu sempre acompanhei ele. Então, enquanto eu era pequeno, acompanhava meu avô nas prefeituras, nas câmaras, né? E fui Isso foi criando aonde? isso lá em Vilhena. Em Vilhena. Isso. E foi criando dentro de mim esse interesse político, né? Me filiei ainda muito novo, em 1999, no PTB, Do qual você é filiado até no hoje. qual eu sou filiado até hoje. Sempre participei, né, de reuniões, mas para disputa mesmo de um mandato, eu vim aqui em Ariquemes em 2000 e quando eu mudei para cá em 2006, né, exercendo ali na Madeireira a função de cooperando como administrador, né, adquirimos uma grande experiência também e criamos um elo de amizades aqui na cidade de Ariquemes. E em 2016 participei da primeira campanha, o qual também tive o êxito e fui eleito. Você é empresário, né? Você é empresário, você tem uma madeireira, Isso, certo? a família, A né? família. Meu sogro, meu cunhado, né? Tem a madeireira. E eu sempre participei também, Sempre esteve junto trabalhando ali. junto. Qual que é o meio que você vive ali, o meio que te deu a principal motivação? Falou assim, eu quero ser candidato. Então, é muito interessante isso e eu gosto também de sempre frisar que eu nunca tive uma área específica para defender uma classe, nesse sentido, nunca tive. No decorrer do mandato, eu fui me identificando com algumas situações, mas a princípio eu nunca tive nenhum tipo de bandeira levantando especificamente, né? E a decisão, ela veio como então? A decisão assim, O que acontece, né? Quando a gente gosta de política, a gente começa a enxergar num todo, né? Então você começa a perceber algumas falhas, algumas necessidades, demandas que são muitas, e é onde que surgiu o interesse, falou, eu posso contribuir, né? Então foi quando eu fui candidato pela primeira vez em 2016. o apoio da família, como é que foi quando você decidiu, quero ser candidato? Você conversou com essa família? A minha família sempre entendeu esse meu interesse político. E eu gosto sempre de relatar também, para você ser um candidato, um dos requisitos primordial é o apoio da família.
né? Você tem que ter o apoio da família. Você tendo o apoio da família, você vai recorrer ao apoio dos amigos. Você tendo o apoio dos amigos, você já está bem encaminhado Bem politicamente. encaminhado, é Né? isso mesmo, né? O apoio da família, ele é Não, ele é imprescindível, primordial. né? Primordial. E eu tive esse apoio da minha família e tive o apoio dos meus amigos também. Eu sempre falo, se a pessoa quer ser candidato, se não tiver o apoio dentro de casa, sair com a família com apoio, é melhor nem ser candidato. Que já é um racha, já é uma dificuldade que a pessoa vai enfrentar. Muitas vezes o voto ele é difícil, né? Se você pedir o voto e um familiar seu reforçar esse pedido de voto, ele com certeza é um voto que vai vir para você. Isso é muito bom. Como é que foi a primeira campanha? Você tomou a decisão e começou dessa forma, família, amigos, e daí como é que foi essa sua campanha? Cara, eu me identifiquei muito com Ariquemes, né? Quando eu vim para Ariquemes em 2006, e eu fui candidato em 2016, apenas 10 anos aqui na cidade, né? Então eu me considero um vitorioso. E eu, como eu disse, eu tive tenho muitos amigos, né? Então essa forma que foi de relacionamento, de amizade, eu sou muito gratificante mesmo a todos aqui de Ariquemes que me receberam muito bem. E quando surgiu a campanha de 2016, eu já era filiado no partido, eu procurei o presidente do PTB na época, o qual era hoje, inclusive, o meu pastor André, na época ele era presidente do PTB. Ele não era pastor ainda, né, para deixar aqui bem frisado. E ele me deu o aval para que eu fosse candidato, né? E na época, simplesmente com a coragem, né? Coloquei meu nome à disposição, não era conhecido por muita gente, foi uma surpresa, né, a minha eleição naquele ano, né? Na época, nosso partido estava coligado com Lorival Amorim. E assim, no decorrer da campanha é que eu tive acesso ao meu candidato a prefeito na época, Lorival Amorim. Foi quando ele me convidou, falou assim, tô vendo que você está bem nas pesquisas, vamos fechar uma parceria maior. E foi onde que nós começamos, naquele momento, fazer o nosso projeto de campanha juntos, né? E graças a Deus nós tivemos êxito. Eu sempre digo que sou muito grato mesmo à população de Ariquemes por me confiar um mandato e depois um segundo mandato. E quando você começou essa caminhada, quando que você percebeu realmente o reconhecimento das pessoas, as pessoas vendo que você sentiu realmente, eu tenho apoio, eu tenho a minha trajetória, a construção da sua reputação até aí, você sentiu, valeu a pena, eu estou no caminho certo? A campanha, eu sempre digo, Ivan, que a campanha ela nunca é um padrão, né? Não existe uma campanha igual a outra. Nunca será um padrão. A minha primeira campanha, por exemplo, foi uma campanha de chinelo mesmo. Andei rua por rua da cidade de Ariquemes em 2016. Eu não era conhecido, né? Precisava levar a minha mensagem à população. Então eu andei visitando pessoas nas casas mesmo. E o interessante é que com poucas pessoas na época, né? Nós tínhamos simplesmente 8 pessoas que faziam parte da minha campanha. Então nós andamos rua por rua. É claro que eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, então automaticamente eu já tinha um ciclo, né, de possíveis amigos que poderiam me ajudar. Pessoas que já conheciam. Que já me conheciam, né? O seu andar, a sua caminhada, a sua vida pessoal, ela influenciou nessa... Você sentiu que ela influenciou? Que era aquele meio que você vivia, a igreja, amigos, negócios? Eu não tenho dúvida. Eu acho que campanha é isso, né? As pessoas, primeiro, elas te observam, né? Elas te observam por quê? Porque você vai representá-las, né? Então, ninguém escolhe alguém por escolher apenas, né? Ela se sente representada por aquela pessoa.
Então eu explorei isso, um meio onde eu vivia, né? E a campanha de ir para a rua mesmo pedir Pra voto, rua, né? pedir voto. E assim, foi muito bom mesmo, e eu conheci muitas pessoas. E uma questão muito importante que a gente já conversou, e eu acho que é uma das principais que eu vejo na sua trajetória, que uns dias atrás eu fui procurar o Natan nas redes sociais. Pensei, eu vejo o Natan como um exemplo. Você não tem polêmica que envolve seus discursos ou os seus mandatos como vereador. Você, você sempre está com a mesma postura, desde o início do seu primeiro mandato até hoje. Aí eu fui pesquisar, tentar te encontrar nas redes sociais. Te achei no Facebook, mas não no Instagram. E o Instagram é mais do que uma modinha, né? Muita gente está no Instagram, apesar que eu falo que o Facebook ele ainda é mais forte na nossa região do que o Instagram. Sim. Aí eu fui conversar com você. Falei, Natan, mas como? Você não fez campanha no. Ano passado você foi, quem não sabe, o Natan também foi candidato a deputado estadual. Fez mais de 4.000 votos ano passado. Foi uma votação muito expressiva. E como que é ficar fora das redes sociais? Você não fez campanha nas redes sociais? Existia uma preocupação muito grande em relação a campanhas com as redes sociais, certo? E eu gosto aqui de sempre falar também no sentido que é a importância das redes sociais. E eu não quero ser um modelo de padrão para ninguém, né? Então, assim, as redes sociais, elas são importantíssimas. Eu não vou tirar o mérito disso nunca, né? Nós tivemos muitas pessoas que foram eleitas pelas redes sociais. Sim, com certeza. Né? Então, por isso que eu já disse que não existe um padrão para fazer campanha, né? As minhas redes sociais, na verdade, são muito fracas. Fraca mesmo, eu reconheço isso. E eu fui eleito, não tinha rede social, vim para minha reeleição e também não explorei as redes sociais. Então, eu sou um caso isolado, eu sempre digo Mas isso. como é que foi essa decisão? Você falou assim, não quero focar, porque em 2016 nós já estava na onda da internet dominando, né? Tinha acabado de acontecer o impeachment da Dilma, e nós estávamos um momento, o Brasil naquela época foram eleitos muitas pessoas no Brasil todo, principalmente prefeitos, os menos esperados, né? Os que tinham aquelas propostas mais mirabolantes, às vezes chegavam no poder. Muitas pessoas foram eleitas por uma simples frase de efeito, por exemplo, né? Que as mídias sociais levaram e as pessoas acabaram se identificando. Mas assim, eu nunca tive nenhuma preocupação em relação a isso, né? Hoje eu tenho uma página no Facebook, né? Então assim, uma forma de fazer uma prestação de contas também. E eu volto a dizer, eu acho importantíssimo as redes sociais, né? As redes sociais elas são importantíssimas. Porém, assim, eu não tenho esse hábito de usar as redes sociais nem tampouco para fazer campanha, né? Claro que a gente usa porque é um método que precisa ser utilizado, mas não é o nosso carro forte. É isso que eu observei nas suas campanhas. Você fez a campanha, a gente pode até imaginar assim, silenciosa. Você foi corpo a corpo, foi conversando com as pessoas. Você fez reuniões nas suas campanhas? Não, muitas reuniões, né? Eu fiz muitas reuniões. Eu fazia por semana, no mínimo 4 reuniões por semana, né? Então, reuniões que agregavam pessoas, né? E por isso que eu digo também que cada campanha é uma forma diferente. Talvez se eu tivesse explorado um pouco mais as redes sociais nessa campanha que eu fui candidato a deputado, talvez eu pudesse ter melhorado mais expressiva, um pouco a minha votação. E eu acredito que melhoraria muito, mas eu não explorei. Então, assim, cada campanha ela exige uma forma diferente, né? Você me falou sobre investimento financeiro. Você fez a sua primeira campanha com um determinado investimento. Certo. Você fez o seu mandato e você me comentou comigo que o segundo mandato o investimento foi menor. Explique um pouquinho essa situação para nós. Nós já falamos de duas importantes
situações que precisa ter para ser candidato, que é o apoio da família, o apoio dos amigos, e eu digo, e eu coloco 4, né? Uhum. Apoio da família em primeiro lugar, apoio dos amigos segundo, uma boa nominata. É bom a gente deixar aqui sempre relatado também. E financeiro, você precisa de investir. Ninguém ganha um mandato só com a rede social. Isso aí é fato. Ajuda muito, mas não é o suficiente. Você precisa de investir. Até porque você precisa contratar uma equipe de marketing nesse sentido e você precisa investir. Então o dinheiro, o investimento, né, financeiro, ele precisa fazer parte da campanha. Eu gastei um valor no meu primeiro mandato para me ser eleito, na minha primeira campanha. E na minha segunda, que foi na reeleição, eu gastei 1/3. Então eu explorei muito bem o meu trabalho do meu primeiro mandato. Então, quando eu vim para a minha reeleição, eu explorei tudo onde que eu já tinha trabalhado, né? Eu me identifiquei muito com a área da educação, né? E nós ajudamos muito de forma estrutural as escolas, né? E isso aí teve uma visibilidade muito boa. Então, assim, a gente conseguiu mostrar serviço, né? Como é que a sua postura diante da política, a gente vê assim o vereador Natan como uma pessoa centrada e ponderada. Você não se envolve em polêmica. Isso é uma opção ou você vê que esse é um dos melhores métodos de fazer política hoje? Cara, eu acho que política você faz com relacionamento, com um bom círculo, né? Então, nós tivemos vários exemplos aí, exemplos ruins de pessoas que gritaram, pessoas que às vezes se posicionam e o resultado é muito mínimo, né? Então, eu tive muito sucesso, eu falo e tenho sucesso ainda em relação ao meu mandato, da forma de gerir tudo isso, né? Um bom diálogo, eu sempre acredito que o diálogo ele é o caminho para a resolução dos problemas. Esse meu jeito de ser, eu acredito que seja a minha essência mesmo, né? Não alterei nada, nem para ser, nem deixar de ser. Eu acredito que é o Natan sendo o Natan mesmo. Natan sendo Natan. Desafios. Como político, como vereador, como figura pública, assim, o que você já viu, assim, sentiu que foi um dos seus maiores desafios neste período de vida pública? Cara, desafios, além das demandas que são tamanhas, né? E você, muitas vezes, o vereador ele se sente impotente na resolução dos problemas, né? O vereador, muitas vezes, ele vê o problema e entrega para o executivo resolver, né? E nem sempre o executivo vai ter o mesmo olhar que o vereador tem. Então, muitas vezes, você se frustra nesse sentido, né? Você espera uma resolução e talvez aquela resolução venha de uma outra forma e acaba não sendo aquilo que você gostaria que fosse. E também, um dos grandes desafios eu sempre também friso isso, é a divergência de ideias que você enfrenta num parlamento, né? E você precisa entender isso, né? O parlamento, ele precisa ter essa ideias, né? Pessoas que pensam diferente de você. Até a gente sempre fala que o parlamento com o mesmo pensamento é um parlamento burro, né? Então precisa ter essa divergência. Muitas vezes a gente tem que ter esse controle para entender a divergência de ideia da sua, né? Então é um desafio muito grande isso e muitas pessoas não conseguem entender isso. Você falou sobre a questão às vezes das demandas chegarem e às vezes o executivo não conseguir resolver, né? Você levar até o executivo. Isso é uma coisa que chama muita atenção para na hora da campanha as propostas que o candidato faz. A gente vê às vezes pretensos candidatos a vereador fazendo propostas mirabolantes. Como é que foi a sua ideia para propostas na época de campanha? Na minha primeira campanha, eu não fiz promessa nenhuma, até porque eu estava iniciando a minha carreira política, né?
Então eu não conhecia como que funcionava de fato. Então eu levei a proposta de fato representar. Então, quando eu chegava para o meu eleitor, eu falava, ó, se você depositar o voto de confiança em mim, eu vou levar a sua demanda ao executivo. Essa, eu acredito que é a melhor proposta para o vereador, né? E não tem outra proposta. No meu segundo mandato, já eu conhecia como é que funciona, né, a coisa pública, né? Então, eu já identifiquei algumas problemáticas pontuais e aí em cada comunidade eu levantei a bandeira. Ó, aqui a gente precisa de trazer uma praça, ou aqui a gente precisa construir uma UBS. Então esta já foi uma proposta que eu trouxe para o meu segundo mandato, identificando as problemáticas pontuais no município. Como é que você daria de conselho hoje para pretensos novos políticos, pessoas que estão pensando em representar sua comunidade, seu segmento, ou entrar realmente para a política no próximo pleito? Volto a dizer, não existe um padrão de fazer campanha, não existe. Então você tem que ser você mesmo, né? Aqueles que quiserem ser candidatos, e eu aconselho que muitas pessoas se envolvam, né, nesse processo tão bonito que é o processo democrático. Nós acabamos de vir aí de uma campanha de conselheiro tutelar e eu fiquei muito feliz de ver o envolvimento da comunidade, né? Escolheram um conselheiro tutelar. E o vereador, por mais que nós temos aí uma redução de cadeiras, que eu falo isso com bastante cautela, porque a gente deixa de ter representantes, né? E eu já ia chegar nesse ponto, e a gente já debateu aqui outro dia também. Fui questionado também esses dias numa entrevista na TV sobre isso, e para mim até é um pouco difícil de falar por isso. Você está por dentro dessa situação. Reduziu de 13 para 11, né, Isso, cadeiras. Exato. Como é que você vê essa redução? Assim, ao meu posicionamento, eu fico muito preocupado de talvez, né, a gente estar tirando da comunidade a representatividade, né? Porque o vereador, ele é o representante. Então, nós temos 13 vereadores e 13 pessoas que a cidade de Ariquemes se identificou como representante, de fato. E eu acredito assim, de comunidades, né? Eu sempre digo que quando eu fui eleito, eu fiquei preocupado, porque eu não tinha, né? Não tinha muitos pedidos, como as pessoas dizem aí, né? Pedido de telha, pedido de cimento, pedido de uma ajuda. Eu não recebo isso, né? Não recebo mesmo. Eu falo isso de muito aberto. E essa política ainda existe. A gente ainda vê pessoas pedindo coisas. Existe. Então, assim, existem os representantes que eles são representantes sociais, né? Então, assim, um atendimento de uma coisa, uma outra, né? Como é que eu posso dizer? Alguém que vai fazer uma ação social, né? E o vereador não é só isso, né? O vereador é muito mais do que isso. Com certeza. Né? E um assistente social é a palavra certa, né? Então muitas pessoas têm o vereador como um assistente social e nós não somos assistente social. E eu não recebia pedido e eu ficava preocupado. E quando chegou a pandemia, eu recebi muitos pedidos de empresários que pediam a reunião com o prefeito, pediam reunião com o secretário. Então eu acabei entendendo que eu representava um grupo de pessoas que de fato acreditam na política, na ação que é a essência do vereador mesmo, que é representar. Então aos meus amigos que é candidato aí, por mais que nós temos aí essas cadeiras reduzidas, e eu fico preocupado nesse sentido de tirar a representatividade de alguém lá da ponta, né? Então nós temos uma cidade
com mais de 100 mil habitantes, eu acredito, né? Por mais que o censo diz que não, mas eu coloco em xeque isso. Eu também coloco em xeque. Eu vi como foi feito o censo, eu acompanhei mais de perto em Cujubim, foi muito mal feito. A gente conseguiu fazer um mutirão na reta final do censo lá e foi comprovado que não foi bem feito o censo. Então, assim, é preocupante isso. E a gente é limitado para questionar isso, mas eu coloco em xeque esse censo. Né? Então, essa diminuição de populacional, mas a nossa cidade é uma cidade grande. Mas a arrecadação do município só cresce. Então, assim, fica esse questionamento. Não menos de 10 anos para dobrar a arrecadação de Ariquemes. Não, a arrecadação é uma arrecadação boa. Não tenho percebido essa diminuição populacional. Não tenho percebido. Pelo contrário, a nossa cidade tem expandido. Né? Então, talvez essa diminuição de cadeira, talvez, não vou ser também enfático aqui em dizer que vai tirar, mas acaba tirando a representatividade de alguém lá da ponta. Né? Também tem na questão da eleição, né? Isso. As nominatas, a questão de votação. Exato. Mas assim, nós temos boas pessoas que já estão se movimentando para ser candidatos, né? E o meu conselho é que você seja você mesmo, né? Que você seja você mesmo e que faça uma campanha de levar sugestões, ideias para a população, de fato representar a comunidade, né? E a campanha, um modelo de campanha, aí é você que vai definir qual é o seu modelo de campanha. Com certeza. Né? E é uma coisa que você afirmou e é regra. A regra é que não existe campanha igual a outra. Não. A sua campanha não vai ser igual a de quem está nos assistindo. Não vai ser. Eu acredito que quem está assistindo, quem está acompanhando nós, pode pegar e aproveitar alguma informação para utilizar para si. Agora, é bom... A melhor forma, de fato, é você chegar até as pessoas, né? Agora, de que forma você vai chegar? Você vai chegar, você vai andar nas ruas? Beleza, você vai ter contato com as pessoas. Ou você vai usar as redes sociais, né? Que também vai chegar para as pessoas. Na segunda campanha você comentou comigo que você já não precisou mais andar tanto nas ruas, né? Exato. Na minha reeleição eu fiz muitas reuniões, mas não andei igual eu andei na primeira campanha. E a votação da primeira para a segunda? É bom também deixar frisado aqui que a minha reeleição ela foi num período de pandemia. 2020. Né? Muitas das pessoas não foram às urnas. E mesmo assim, na época, eu fui um dos vereadores que aumentou a votação. Né? Graças a Deus, eu agradeço a população também, que me confiou o segundo mandato. E da primeira para a segunda, eu tive um acréscimo de 100 votos. E para mim é muito voto, 100 votos. Como é que você vê o futuro? O futuro do Natan, o futuro da política local. Nós já falamos um pouco do futuro, né? Essa redução das cadeiras, Sim. né? E o Natan, o que o Natan está pensando para o próximo ano? Como é que o Natan vê essa campanha do próximo ano? Assim, uma vez que você está no meio político, você nunca vai sair por completo, né? Então, assim, não tenho hoje definido ainda se venham para uma reeleição ou não. Hoje, se fosse hoje, eu não seria candidato, né? Hoje, meu pensamento hoje. Mas eu quero contribuir. Então, assim, eu estarei participando do pleito. Agora, talvez não como candidato. Mas eu quero participar, sim. E eu vejo com muito bons olhos. Eu acredito que a política ela tem, e vamos falar das redes sociais aqui, ela tem deixado muito mais transparente, né, a coisa pública, né? Então a tendência é de uma política melhor cada dia. Essa vai ser a tendência, né? Nós tivemos aí muitos avanços de tecnologia que facilita o gestor a fazer uma gestão melhor, né? Então, programas específicos, hoje é tudo mais fácil, né? Então, eu acredito que politicamente nós temos muitos avanços e para a cidade de Ariquemes eu vejo com muito bons olhos
o crescimento da política aqui em Ariquemes. Show de bola, Natan. Natan, vamos indo para o final do nosso bate-papo. Eu acredito que a gente conseguiu dar uma boa pincelada na sua trajetória. Para mim é uma grande honra poder bater esse papo com você. Espero a gente ter mais oportunidades, porque é um aprendizado. Para mim é um grande aprendizado, né, acompanhar a sua história. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, nesse bate-papo contigo e me coloco à disposição, né? Eu acredito que esse relacionamento com pessoas que faz a gente crescer, né? Eu acredito que a gente aprende todos os dias. Então, nós somos eternos aprendizes, né? E eu fico feliz de estar aqui e agradeço pela oportunidade que você me concede. Me coloco à disposição sempre. Trago também a minha admiração, falo aqui, pela pessoa que você é. Obrigado, pelo trabalho que você tem feito. E assim, nós, né, fora aqui desse bate-papo, nós já tínhamos conversado sobre isso. A importância de pessoas como você se preparar para ajudar, né, de forma a coordenação de campanha. É importantíssimo. Então, te parabenizo por essa busca que você tem tido, né, e pelo profissional que você é. Obrigado, Natan. Como eu sempre afirmo, o nosso objetivo em criar esse conteúdo é talvez dar uma luz para quem está pretendendo ser, às vezes não tem coragem, ou está faltando uma informação para a pessoa poder sair já, começar a organizar a sua pretensa campanha. E também na questão de conversar com pessoas como você, como eu conversei também já com o deputado Pedro, com o Dr. Michel, o Dr. Tássio, a Mila Miranda, o juiz, Dr. Igor Rabib. Só gente boa. E é a questão também da formação moral. Isso eu sempre afirmo. Para as pessoas verem que dá para fazer política da forma correta, dá para representar as pessoas de forma honesta, realmente, sem aquele jogo sujo, sem a politicagem, que a política realmente funciona. Exato. E alguns, às vezes, queimam muitos bons que estão no meio da política. Cara, só para finalizar, né, quando você me pergunta em relação a futuro, né, uma das minhas grandes preocupações é, de fato, quem vai ocupar a minha cadeira, se porventura eu sair, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação, né? Eu sei que todos os dias eu converso com pessoas, e pessoas boas, mas nós também não somos inocentes. Nós temos bons políticos, mas nós temos maus políticos, né? Pessoas que mancham a política de verdade. Então, que de fato nós possamos saber sempre escolher boas pessoas para estar nos representando. Isso mesmo. E é importante, né, para quem também acompanha nós, né, para quem está do outro lado, quem acha que não é político e fala que não gosta de política. A gente depende da política para tudo, absolutamente tudo. E olhar o andar da pessoa, olhar quem que vai representar é muito importante. Exato. Natan, obrigado, muito obrigado por você ter vindo. Já faz uns dias que nós estávamos querendo gravar. Verdade. E nós não estávamos conseguindo se encontrar. Um dia você estava em Porto Velho. Deu certo, muito bom. Obrigado mesmo, obrigado. Tamo junto. Tamo junto, brigadão. Pessoal, siga-nos aqui nas redes sociais. Acompanhe a minha página no Instagram, é ivandelara.marketing, MKT. E no YouTube, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para frente, para seus amigos, para quem pretende ser candidato, que você vai estar ajudando a somar e levando uma boa informação para frente. Até mais.